Igual puxadinho. você não aparece só lá naquela horinha, não. É o dia inteiro trabalhando Nossa, naquela matéria. A galera vê, às vezes, dá 5, 10 minutos de televisão, não tem ideia do trabalho que é por trás, né? Normalmente eu entro, vamos dizer, um dia normal, eu entro 11 horas por ali, então eu chego, leio o jornal e vou pro camarim, me troco e tal, e vou pro ar. Então, ou primeira edição, eu participo muito pouco da produção dele. Eu me intero dos assuntos, dou uma lida no que está acontecendo, como assim, a gente já vem acompanhando tudo, então tem um fio da meada, então eu sei mais ou menos como é que tá a coisa. E aí eu saio do jornal, às vezes participo de uma reunião ou não, depois do jornal, almoço e vou pra rua. E aí eu tô repórter até 6, 6h30, né? Então, e aí eu fazendo reportagens pro segunda edição, que vai à noite, ou pros outros jornais também. Então eu sou repórter e apresentador. Então eu faço lá dentro e... Então, às vezes, a pessoa que só assiste o primeiro fala, o Murilo só fica no ar-condicionado. Não vê lá quando vai fazer. Essa reportagem mesmo, você falou da mata aí que estão juntando tudo. Onde que tem ar-condicionado ali? Cara, Só até chegar lá no local, no gente carro. foi... Esse dia da reportagem dos corredores, a gente foi... Eu lembro que eu acordei 3h30 da manhã, 4h30 eu tava na TV e a gente voltou de Teodoro, acho que já era quase 8, 9 horas da noite. Caramba. Nossa. Pura produção, assim, de campo mesmo, de lá na fazenda, gravando, sobe drone, desce drone, vai, desloca pra uma fazenda que é lá do outro lado, abre porteira, fecha a porteira, acha o cara da fazenda, conversa. Então, assim, é trampo, cara. Tem matérias que, assim, a gente leva 2 dias pra fazer, direto de produção, assim, de rua mesmo. Fora a parte depois de edição. Mas também tudo, tem matéria que em uma aprovação. hora a gente mata, sabe? Então, depende muito do que tá no Essas dia. coisas, acho que talvez a matéria de rua seja um pouco mais prático, né? A matéria depende do assunto, depende de como a gente vai abordar, as marcações funcionaram, estava todo mundo no lugar no dia, a gente conseguiu deslocar no dia, não apareceu nenhum imprevisto, né? Porque tem muito disso, né? Às vezes, por exemplo, semana passada eu estava fazendo uma matéria sobre Covid em Álvares Machado. Álvares Machado, os números mostram que de janeiro ao meio de fevereiro, o total de pessoas que tiveram Covid corresponde a 1/4 da população. É muita gente. Bastante. Né? No mesmo período, por exemplo, Prudente teve entre 10% e 12% da população. Entendi. Então, proporcionalmente, foi muito grande. E a gente estava fazendo a matéria, mostrando como é que estava lá tal, e eu ia entrevistar uma senhora que ela e o marido tiveram Covid. Ela já tinha voltado a trabalhar, já tinha passado de isolamento, ela trabalha numa escola lá. E eu estava no caminho, quando eu comecei a preparar para gravar a entrevista com ela, o pessoal me ligou. Falou, Murilo, tem uma notícia que tem um trabalhador que tá soterrado. Caramba. Numa obra. Falei, cara, eu terminei a entrevista correndo, assim, falei, me desculpa, mas a gente vai ter que sair correndo, então agilizei. E fomos, aí a gente, cara, teve que localizar onde que era era a obra de um... É a obra, né? De um loteamento novo que tá saindo lá em Prudente. E então era um canteiro de obra, e conforme o bairro que você entrava, a gente entrou pelo Maré Mansa e tal, você não conseguia enxergar muito bem onde era a obra. Então a gente foi andando e tal, parou numa obra, você passou o carro de bombeiro aí, passou, foi pra lá. Vamos, passou pra lá. E aí porque até que a até gente então, às vezes, chegou. ninguém tava sabendo, porque eles que iam noticiar, né? E quando a gente chegou no local, tinham acabado de encontrar o corpo, né? E aí estavam os bombeiros no trabalho para retirar de lá do buraco, assim. Então um clima muito pesado, assim. Os trabalhadores da obra estavam tudo em volta, assim, galera bem abalado, desolado, assim, os bombeiros fazendo uma força lascada. Os caras... Eu sou muito fã dos bombeiros, cara, assim, o trabalho que eles fazem, a entrega que eles têm, a dedicação que eles têm, assim. E os caras, mano, você via que, assim, terra em cima e embaixo, a roupa deles toda... Aí, pra puxar, tava uma profundidade de 4 a 5 metros, ele ficou soterrado, né? Aí, pra puxar, tal, você vê que os caras fizeram tanta força, um bombeiro saiu, cara, o cara sentou extenuado, assim, você vê que ele tava... Aí os caras vieram, jogaram água, tal, e deu aquela recuperada, eles levantaram, eles falaram assim... Ele falou assim, vamos fazer uma oração? Do lado, tinham acabado de puxar, sair do corpo, porque aí encaminha pro hospital para ver se tem alguma chance de reanimação, enfim, tal, mas tinha ficado mais de 30 minutos soterrado. Difícil, então, muito pesado, assim. E aí, cara, eles levantaram, e assim, a gente sempre que a gente tá no local, a gente já contribui com foto pro nosso portal, pro G1, né? Sim. Às vezes o pessoal tá na redação, então a gente já vai adiantando foto e tal. Sim.
E aí, quando eles juntaram e fizeram uma roda e começaram a rezar do lado do buraco, assim, rezando pro cara, agradecendo pelo trabalho que eles conseguiram fazer e tal. Eu peguei e fiz uma foto, cara. Eu gostei tanto da foto, mas depois eu fui ver a foto. Porque na hora eu peguei, pá, foto e tal, e eu já preocupado de gravar entrevista, não sei o quê. Na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, olha como ficou legal essa foto. E o momento, assim, sabe? Então a gente tava fazendo uma coisa, virou totalmente outra, e eu, em vez de chegar com uma matéria, cheguei com duas na redação. Caramba, que é corrido, né, bicho? Mas assim, acontece as coisas, assim, tem que correr atrás. Pode correr. E é duro, né? Às vezes você tá indo lá, às vezes, falar sobre um tema, às vezes, legal, né? Superação, acabou a mulher de sair. Às vezes tá uma vibe super de boa, você chega um negócio pesadíssimo, cara. Do outro lado. Pesadíssimo. Tem assim. Como você faz pra não Absorver, né? Absorve, cara. Não tem como. Não adianta. Tem situações que, assim, por mais, eu falo, pra contar uma boa história, você tem que se colocar no lugar da pessoa, né, cara? Eu acho que não dá pra ser 100% frio e contar bem uma história. Então, empatia. Não dá, né? Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Eu acho, sabe? E, assim, algumas histórias marcam demais. Eu tenho histórias assim, mas eu acho que tudo eu levo, assim, como lado do aprendizado. Sim. Como situações que eu pude presenciar e eu falo, mostram como a gente não é nada, sabe? A gente tem que... Eu tenho, assim, essa questão de humildade, de não me achar melhor que ninguém, maior que ninguém, cara. Porque a gente é muito pequeno e a vida é um sopro mesmo, sabe? Então... Acho que você já noticiou tanta coisa, infelizmente, tanta coisa ruim, que você vê que é um segundo e você já não tá mais aqui, né? Cara, é impressionante. E situações você olha, você fala assim, cara, como é que aconteceu isso? Porque não tem explicação. Pode contar alguma? Posso. Uma vez a gente fez um acidente ali perto do trevo de Indiana. Ali tem as duas pistas da CIS, já estava toda reformada e tal. E tem o trevo e tem um retorno, né, para passar por baixo, assim. E 2 senhores estavam voltando, eles tinham ido disputar os Jogos Regionais do Idoso. Tinham sido campeões. Caramba. E estavam voltando para casa. Tudo indica que eles tomaram uma fechada ou algo assim. O carro deles foi pro canteiro central. E ali no canteiro, numa área que não tinha as defensas metálicas. O carro, ali eles perderam o controle, porque você via a marca de frenagem. E o carro deles encaixou, são 2 viadutos assim. E o carro deles, do jeito que pranchou, eles perderam o controle. O carro encaixou exatamente entre as 2 pontes e caiu de lá de cima. E os 2 morreram no local. Caramba. E aí a gente chegou muito junto, assim, sabe? Os bombeiros estavam fazendo tal, tudo aquela situação de corpos e tal, aquele clima pesadíssimo. E até foi muito louco porque do jeito que caiu, abriu o porta-mala, tá, não sei se pro atendimento, e abriu uma das mochilas deles e estavam as medalhas. As medalhas, sabe? E a gente estava lá acompanhando. E assim, quando você chega no local, a prioridade é entender como aconteceu. Sim. Eu chego, eu quero saber como que esse carro veio cair aqui. Porque tem sinal, conversa com o policial, tem traço ali na pista de frenagem, como é que ele escapou da pista. Então, você vai entender como aconteceu. Mas aí eu tinha feito isso tal, e estava esperando, porque aí tem o processo de chegar a perícia e tal, e a gente fica lá acompanhando, né? E chegou um carro com o filho do casal no local. E, cara, a imagem desse menino era um menino, não sei nem precisar a idade dele. Mas ele parou e o olhar dele era tão... Sabe aquele olhar do tipo, meu Deus, o que aconteceu? Pra onde que eu vou? Sabe quando você vê que a pessoa tá... Perdida, né? Perdida. Você vê no olhar da pessoa, sabe? E ele abaixou assim, acho que ele tava tão sem força que ele deu uma abaixada e parou assim do lado e ficou olhando, cara. Olhando aquela cena. Aí o bombeiro que fez o atendimento veio e trouxe a mochila que estavam as medalhas. Ele pegou aquilo na mão e tal. Aí ele acompanhou a tirada dos corpos de dentro do carro. Aí ele falou, tá sendo encaminhado para tal lugar, não sei o que, taranã. E aí o bombeiro liberou para ele, falou, agora você pode ir lá no carro e tirar os pertences. Tirar mala, essas coisas, né? E, cara, o menino tava, assim... você vê que tinha, assim, os amigos, né? Alguns amigos chegaram, estavam prestando suporte e tal. Mas é tão pesado, cara. É tão pesado, porque no olhar dele, eu vi tudo que ele tava sentindo, cara. Tudo que ele tava sentindo. E foi muito pesado.
Cara, E pra você chegar em casa, Aí eu cheguei não em ter que casa, pensar nisso. aí você chega em casa e fala, cara, porque aí você se põe no lugar, né? sim. Você fala, não- cara, se fosse meu pai e minha mãe dentro daquele carro. Não é uma imagem que você esquece, né? Não, eu não vou esquecer nunca esse cara. Inclusive, uns 15, 20 dias depois, eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu vi ele caminhando no calçadão, lá em Prudente, e tocando a vida, porque a vida segue, né? Sim. Mas a história deles me marcou muito, muito. E posso te contar várias dessas. É foda, Mas né? como Você acaba marca, cara. tendo que noticiar e presenciar muita coisa que... Como marca. Como eu falo assim, se a pessoa assistir aquela cena e chegar em casa e tá tudo bem, eu falo, cara, a pessoa não é humana. Tem alguma coisa errada com a pessoa. Não é humano. Não é possível que não se abale, que não se põe no lugar. Ou... Se você dá valor em família, em pai e mãe, se você dá valor numa pessoa que tá sofrendo, você vê aquilo e você não levar um pouquinho daquilo pra, tipo, pelo menos você pensar assim, cara, preciso valorizar meu pai e minha mãe. Sim. É porque assim, a gente não tá nem falando assim de um filme, né, cara? Você presenciou real, né, cara? Não, é vida. Ali é vida, mano. O pessoal mano. assiste um filme e fala, cara, mas, né, às vezes um filme de terror você não tem medo, né? Alguém fala, cara, filme é filme, a gente sabe que é tudo ficção, tudo. Mas quando é real, cara. Não, ali é caralho, vida, cara. É vida, são vidas, cara. É tenso o negócio. É. Ai, ai. E muita matéria que você não. Pesada, fez, vamos falar de matéria boa? Muita que você fez e às vezes não conseguiu colocar no ar, não pôde. Não, já rola isso? acontece. Por causa desse processo, né? Que eu falo assim, às vezes, eu falo, você tem que entender o que todo mundo que vai falar tem uma intenção ao falar, né? Eu quero falar porque eu quero, mostrar uma campanha que está sendo feita para arrecadar alimento, eu quero falar porque eu estou vivendo uma dificuldade na minha vida, na minha comunidade. Todo mundo tem uma intenção ao falar, eu preciso levar uma informação para a população, todo mundo tem. Agora, às vezes, a intenção da pessoa é levar uma mentira para o ar, se autopromover para conseguir alguma coisa, trazer uma informação que às vezes vai ser prejudicial para outras pessoas. Então, a gente tem que ter um filtro, né? E esse é o filtro de tipo assim, tem que tomar cuidado para não dar quem que tá pra falando? louco, né? Por que tá falando? Em que contexto? Por que tá falando isso? A gente colocar isso no ar agora, faz sentido. a gente tá contribuindo ou a gente tá atrapalhando? Às vezes você acha que tá informando o pessoal e na realidade você Isso só tá dando pau pra louco, né? entende? É complicado. Então, assim, é muita conversa, muito trabalho de apuração. E eu já várias vezes cheguei e falei, fiz, mas tem uma pulguinha atrás da orelha aqui que tá me falando, não vamos pro ar. Não vamos pro ar. Vamos conversar, vamos ver isso aqui. E aí eu falo que você tem que ter um suporte de uma equipe e de uma emissora que fala assim, não vamos soltar essa história agora. Mesmo que alguém solte. Eu não preciso dar o furo agora, mas... Exato. Porque tinha aquela coisa da ditadura do furo, né? Sim. Você tem que ser o primeiro a soltar, senão você perdeu, você não é um bom jornalista. Acho que hoje tá muito pro outro lado. Sim. Né? Se Mas hoje... questão de analisar, tipo assim, é verídico, é real, dá pra soltar, tá tudo certo. A gente viu agora mesmo, nesse episódio da guerra aí, o pessoal soltando imagem de videogame, né? Dizendo que foi... E, cara, pode acontecer. Aconteceu no acidente do Eduardo Campos, né? Com um repórter experiente. O cara chegou e falou, eu vi, quando tirou e eu vi o olho dele, o olho claro dele e tal. Você tá ali na hora... Sim. É vivo, cara. Tá tudo acontecendo e tal. O cara falou assim, vamos. Você entrevistou. Aí depois se ver que não tinha nada, viu? O cara tava querendo aparecer e tal, entende? Então é um risco enorme. Acho que